Estamos aqui mais uma vez nesse podcast e hoje estamos com uma convidada super especial, a Fernanda Corsan. Isso aí. E ela vai falar um pouquinho da trajetória dela como compositora Ainda né? não, compositora Mas ainda como não. cantora, musicista, toca muito, Toco teclado, sei que toco toca muito muito. pouco. E ela vai se apresentar um pouquinho para vocês. Olá, pessoal, um prazer estar aqui no podcast, né? Conhecendo mais um pessoal nosso, né? Um povo amável pra caramba, simpático. E meu nome é Fernanda. O Corsan veio de Correia dos Santos, que meu sobrenome é Correia dos Santos, Correia da minha família, né? Da minha Sim. mãe, e o Santos foi depois que eu me casei. Então, na verdade, é Então, como se fosse um nome artístico, certo? O Bacana. Corsan não é meu sobrenome. Meu Ah, sobrenome sim. é Correia dos Santos. E aí eu peguei essa junção aí, fiz essa mistura. Falei, vou dar uma cara diferente pro negócio, né? Tá Porque certo. Correia, já todo mundo já tem. Então vamos mudar um pouquinho. E eu já tô nessa estrada aí de Ministério de Louvor. Desde quando eu. Não de Ministério de Louvor, né? Mas cantando. Eu cantei a primeira vez na igreja, eu tinha 2 anos e 8 meses. Caramba, bem precoce, né? É bem precoce, né? Tinha 2 anos e 8 meses. Inclusive, na época que eu cantei, no dia que eu cantei, minha mãe disse que o pessoal da banda lá tocou, né? O pessoal da banda Te que tocava, me acompanharam. acompanhava e eles erraram. E aí eu Você reclamei, reclamou não, ainda. vocês estão tocando errado, né? 2 anos e 8 meses. Caramba. E desde então, minha vida sempre foi na igreja e sempre envolvida com a música, né? Sim. Seja no coral, seja no Ministério de Louvor, eu sempre tive Ministério de Louvor. Desde que eu comecei a tocar, eu já comecei com o Ministério de Louvor, acho que eu tinha 12 anos, quando eu comecei a tocar num grupo que era grupo de adolescentes da igreja, né? Sim. Lá na época da Madureira. E eu toquei em um grupo de adolescentes. E aí quando eu fiz 15 anos, o pastor Eliabe, né, Pastor meu Eliabe. tio, ele me convidou para tocar no grupo dele, no Ministério de Louvor da igreja. Sempre Sempre teclado, né? teclado, é. Sim. E aí eu comecei a tocar com ele já com 15 anos. Já eu tinha 15 anos. Tocava indo nos pezinhos de galinha. Tá certo. Não sabia tocar direito. E daí em diante eu fiz 15 anos tocando com ele, ministrando com ele Que fora, legal. né? Nas igrejas e tal. Até que a gente decidiu, por conta de filhos, né? Sim. Ele tinha uma agenda muito frequente, finais de semana e tudo. E aí veio a segunda filha, né? Sim. Aí já ficou mais difícil a gente Conciliar sair isso para tudo. conciliar e eu pedi a dispensa. Você também fazia back, né? No ministério ou não? Sim, tocava Eu lembro que você e cantava cantava assim e em fazia alguns algumas momentos. ministrações em alguns momentos, né? Sim. Ele abre sempre dando a oportunidade e tal. E eu cresci muito naquele ministério, né? Foi uma Legal. grande referência, uma grande Até hoje, oportunidade. né? Até hoje, né? Até hoje. Achei engraçado você falar do nome, que o meu também é mais ou menos assim, né? O meu é Jonatas Ricardo. Ah, E geralmente o pessoal, eu coloquei lá no Instagram, Jonatas Rick. Rick, Tirei um pouquinho ali do Ricardo pra tornar artístico. mais interessante, né? É E verdade. foi bem legal. Então você falou que a música veio desde novinha, né? 2 anos. 2 anos foi quando eu comecei Começou a a cantar. cantar. Mas a minha mãe grávida, Você já chutava. ela tocava violão e regia o coral. Sim. Então eu já na barriga dela eu já sentia as vibrações ali do violão, né? Família Inclusive foi sempre minha musical, mãe né? sempre. Minha mãe foi quem ensinou Eliabe a tocar violão. Que legal. Ela, quando ela estava grávida, pra me ganhar, né? Já estava pra ganhar. Aí ela falou, Precisava não, colocar alguém no lugar. Exatamente. Ela falou assim, não tem condição, você vai ter que tocar. E ele aprendeu com ela. E aí tá aí, passou, né? Toca muito Hoje hoje em ele. dia. E então a música já veio da sua mãe, né? Seu pai também tocava alguma coisa, cantava ou não? Não. Mais da mãe mesmo. Só minha mãe. E a igreja, né? A igreja sempre apoiando, né? Dando oportunidades também de certa Sim, forma, né? com certeza. A igreja, na verdade, a gente vem de Assembleia de Deus, né? Eu vim de Assembleia de Deus de Madureira, depois a gente foi para Assembleia de Deus Central, né? E aí é um berço da Assembleia de Deus para músico. Tem isso. É excelente, né? Porque começa a música, a gente tem que acompanhar, né? Engraçado que esse final de semana eu tava viajando, aí tava com algumas pessoas que foram, assim, né, nessa da Assembleia e tal, e a gente tava comentando, realmente, comparar um pouquinho a Batista igreja no geral tem isso, Sim, né? Mas na Assembleia é disparado
assim, você tem que dominar ali o instrumento muito mais rápido, né? Porque Isso, tem que ser ágil. são vários estilos ali mais difíceis, né? E nem sempre existe aquele playback, né? Exatamente. Às vezes a pessoa chega e começa a cantar, não E pega você nem tem o que tom. acompanhar, Você tem que se virar nos 30. É complicado, mas dá certo. Tá, você comentou um pouquinho sobre sempre ter um ministério, né? Começou a cantar e meio que ter esse ministério e começar também com o pastor Eliabe. Mas desde a época do pastor Eliabe você também já tinha alguma coisa mais sua ali de cantar ou não? Não. Foi depois, né? Na verdade é o seguinte, eu nunca me interessei muito nessa parte de solo, né? Um trabalho meu e tal. Sim. E aí quando meu marido, depois ele vai falar com vocês, ele trabalhou muitos anos com Trazendo a Arca e Davi Sasser, né? Teve com esse pessoal todo aí. E na época ele trabalhava diretamente com o Ronald Fonseca, Sim. né? Produtor e tal. E na época ele conversou com o Ronald para possibilidade de eu gravar alguma coisa, né? De investir ali e tal. E eu falei com ele, eu falei, rapaz, eu Você deu acho uma que o freadinha meu nele? momento não é agora. Porque eu penso o seguinte, na época até Eliabe estava interessado em fazer. Sim. Eu falei assim, não, faz com ele, faz com o Ronald, porque é um cara excelente e tal. E Eliabe acabou fazendo o primeiro CD com ele, na época ainda era CD, né? Hoje em dia nem tem mais isso, né? Tem isso. Na época era E CD. ele fez com o Ronald e foi uma benção o CD, assim, eu participei, né? Gravei aquela Tua Fidelidade e tudo. Essa música é linda, essa música é linda. rodou muito, né? E Inspiração marca até mesmo, hoje né? as pessoas. É verdade. Quando... E aí ele gravou e tal, e veio gravando e tal, e quando foi, mais ou menos, eu acho que uns 4 anos atrás, ou 5 anos atrás, eu senti o desejo de ter um ministério. Afinal de contas, assim, eu já não estava mais ministrando com o Eliabe, né? Sim. E eu estava na comunidade evangélica Vida Nova, onde meu tio é pastor, pastor Ziel. Eu estava lá. E aí, lá eu comecei a despertar um desejo, né? Uma vontade de ir nas igrejas, de abençoar outros ministérios, de estar no mercado aí, né? Sim. Aí foi aonde eu gravei, há 2 anos atrás, se eu não me engano, 2 ou 3 anos atrás, que agora me falha a memória, o single, né, Me Refez, que foi a música que eu gravei. E aí, depois antes um pouco dessa canção, eu já comecei a colocar as minhas redes, né, eu já comecei a mudar um pouco, descaracterizar um pouco do pessoal e botei um pouco mais profissional, sua cara, né, também ali. Mudar um pouco. Na frente, né? Mudar a questão de colocar mais vídeo com música, né? Coisas mais que estivessem mais no meu estilo ali, né? Sim. E aí foi onde eu fui mudando, mas foi de uns anos pra cá. Entendi. Aí onde eu mesmo botei até as coisas de contato, né? Para poder o pessoal que quiser, pra agenda, essas coisas. Mas foi de um tempo pra cá. Mas eu já ministro já 8 meses antes de eu sair da Central para ir para a comunidade de Vida Nova. Hoje eu estou novamente na Central. Mas antes de eu ir para Vida Nova, eu comecei a ministrar lá 8 meses antes de sair. Então, eu comecei a ministrar mesmo foi na Vida Nova. Porque, na verdade, eu não ministrava. Eu ministrava junto com o Eliabe. Sim. E eu não tinha um ministério meu, assim, de eu ministrar. Algo mais, né? você puxando, né, ali na frente e tal. Na frente, na condução, não tinha. E aí foi quando justamente eu comecei a ministrar, uns 8 meses. Aí ministrei durante 6 anos lá na Vida Nova. E hoje ministro lá na Central também. Pegou uma bagagem, né? Porque ministrar tem isso, né? Algumas pessoas não sabem, mas não adianta você, hoje eu vou cantar. Ministrar é um pouquinho diferente, né? Você Totalmente tem que ter ali. Diferente. Você tem que estar ligado na igreja, o que a igreja tá esperando, né? Se o clima tá propício àquela música que você escolheu, ou se você vai ter que mudar. Você sente da igreja também, né? Às vezes você tem um repertório todo pronto. Graças a Deus, os músicos lá, eles são muito sensíveis a isso, Sim. né? Que às vezes a gente ensaia, a gente passa um repertório lá, muita música, tem né? Tem gente que fica chateada. Graças a Deus lá não é o caso. Mas a gente passa sempre as músicas, né? Tipo 8 músicas que a gente passa no ensaio, e de repente você chega, você sente na hora ali de mudar ali o repertório, muda uma música, muda outra.
E você sente que quando você termina aquela ministração, você Era- entende que Era tinha pra que ser ter daquele sido jeito. mudado. Mas é só mesmo quem está ministrando ali que ele consegue sentir. Às vezes eu canto no vocal lá da igreja também, né? Sim. Com os outros ministros. Então a gente não tem essa. Porque a gente fica meio despreocupado, a gente não tem essa preocupação, né? Sobre o que você vai ministrar. Então você, quando a pessoa está ministrando ali, você fica de boa. Mas quando você está ministrando, É diferente. a condução fica por sua conta. Então o peso, acho que a responsabilidade, o peso é bem maior. Sim. E sobre o instrumento, a gente falou lá do início, né, que você começou a cantar com verdade. 2 anos e eu acabei pensando assim, gente, se ela começou a cantar com 2, ela tocou com 3. Não foi bem Como assim. é que foi? Então, eu comecei a cantar desde pequenininha, né? Eu cantava no colo da minha mãe. Bem miudinha mesmo, né? E aí, com 3 anos, minha mãe falou que eu fui numa loja que vendia instrumento e tal. E ela comprou pra mim um violãozinho. Eu agarrei no violão e falei, não solto, é meu e acabou. Ela deu o jeito dela lá, comprou o violão. Eu tenho ele até hoje. Tenho até hoje um violãozinho da Mônica. Era violãozinho de verdade mesmo? Não, de ou era verdade. de brinquedo? Não, de verdade, não era de brinquedo, era pequenininho, mas era de verdade. E aí eu comecei a tocar nesse violão e toquei esse violão assim, até sei lá, sei quantos anos, não me lembro. Mas eu também toco violão. Então né? seu primeiro instrumento foi o Foi violão. o violão. Depois que veio. Depois foi o violino. Caramba! Depois foi o violino. Aí minha mãe falava, não vou botar essa menina no violino, porque eu vou tirar, porque eu tocava o violino na aula, aí aquilo começou a me enjoar, né? Porque negócio de laranjada doce, que faz os negócios do violino, né? Sim, sim. E eu chegava em casa, jogava o violino no sofá e ia pro piano da minha mãe. Não tinha prazer, né? Nenhum. Aí minha mãe, mas peraí, ela volta do violino E vai pro piano. e vai pro piano, não tem jeito, essa menina vai gostar mesmo é do piano. E dito e feito, foi na minha casa que eu aprendi a tocar as primeiras notas com a minha mãe. Com a sua mãe. Ela começou a me ensinar ali, fiz algumas aulas com o Rogerinho, você lembra dele? Tecladista, eu tocava na segunda igreja. Sim. Márcio Leal. Márcio também é fera. Demais. Eu acho que ele não tá nem morando mais aqui, né? Ele tinha ido embora Até pro um Rio, tempo né? atrás ele tava por aqui de novo. Ah, ele voltou. Tava na escola, naquela escola. Ele tava até na direção da escola, mas hoje eu não sei. Hoje em dia. Eu estudei, acho que foi 1 ano e meio ou 2 anos com ele. Ele é Muito bom professor. Todo mundo E fala daí, bem dele. hoje, na verdade, eu quase nem toco mais, né? Uhum. Hoje a gente tem lá o Melk, né? Que toca lá, o tecladista lá da igreja. Ele toca belíssimamente bem. E eu preferi, assim, não, Melk, toca mais. Porque faz, você mas foca porque- mais na outra Exatamente, parte, na né? outra parte. Aí quando tá precisando de mim, né? Que às vezes precisa, eu tô sempre lá à disposição. Mas hoje eu não tô tocando muito mais, não. Tem até que desenferrujar um pouquinho os dedos, né? De vez em quando é bom, É. né? E eu não sei se a gente vai entrar nesse assunto, mas Ih, meu Deus. como você falou ali do seu esposo, né? Como é que foi que vocês se conheceram? Então, vamos fazer 15 anos de casados agora em junho, né? Desse ano. Sim. Agora 2022, né? Quem estiver assistindo, o ano é de 2022. 22. E, na verdade, foi justamente com música. Uhum. Ele estava... Você conhece o cantor Gerson Freire? Sim, Ele estava com o cantor Gerson Freire e veio tocar aqui em Campos. aqui em Campos. Na igreja, na Central. E foi uma coisa meio engraçada, ele pode contar melhor, né, porque ele que passou lá no Rio de Janeiro, que o Gerson trouxe 2 vocais e um baterista. Aí ele ficou assim, não, por que ele vai trazer 2 vocais e um baterista? É mais fácil tirar os 2 vocais, trazer Colocar um os baixista, músicos, né? guitarrista, não sei, né, trazer os músicos. E tira o vocal. Não, vai ser assim mesmo. Vai os 2 vocais e o baterista. Aí ele falou, não vou. E alguém comentou com ele alguma coisa. Rapaz, vai, que você tem que ir e tal. E ele veio. E como eu fazia Ele parte do veio ministério... como Veio como músico. baterista. E como eu fazia parte do Ministério de Louvor, toda vez que vinha um cantor, sempre assim, essa parte musical da igreja, a gente recepcionava essa galera. Sim. Eu tava junto com o Eliabe nessa aí, eu, minha mãe, Eliabe. E assim, levava pra jantar, levava pra lanchar, levava pro hotel. A gente sempre fazia esse trabalho aí, né? E a gente ficou na responsabilidade de levar eles pra jantar.
Levamos ele para comer até na época que ele... Só ele ou eles? Eles, todos tá. eles. Aquele famoso João Grandão, você chegou a comer João Grandão do Arte Pizza? Já. Então, Aquele negócio era bom. não tem nem mais, né? Eu acho que não. E levamos ele lá para comer esse João Grandão aí, famoso João Grandão. O trem E era bom. ele gostou demais, tal. E quando ele saiu, ele pediu lá minhas redes, né, que queria o contato e tal. E na época ele tinha Orkut. Essa época era... Na época do Orkut, Era ainda, ninguém Orkut e sabe era o que é isso. Messenger. É verdade. E aí a gente começou a trocar algumas conversas assim, totalmente aleatórias, né, de música, até porque eu tocava e ele também. Também. E ele, acho que uma semana, ele me pediu em casamento. João não me pediu em namoro. De longe, assim, ainda? De longe. De longe. isso? A gente se encontrou. E isso porque ele é tímido, né? É tímido. Isso porque ele é o mais tímido. E a gente se encontrou pessoalmente, né? Novamente. Noivo já. Foi 1 mês e meio depois. Caramba. Ele tá rindo ali. A gente se encontrou de novo 1 mês e meio tava depois. quase casando já. Caramba. Então, assim, foi onde a gente realmente oficializou o namoro, né? 2 meses ele veio pedir minha mão em casamento. Minha mãe também não me pediu em namoro pra minha mãe. Falou que ele queria casar comigo. Desse E dia 1 ano do depois homem. a gente já tava casando. A gente casou em 1 ano. Namorou, noivou e casou em 1 ano. E vamos pra 15 anos, se Deus assim Foi permitir. de Deus mesmo, né? De Deus. Eu creio naquela frase que a gente sempre ouve, que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E eu vejo assim, eu vejo o propósito de Deus no nosso relacionamento. Uma tecladista, com baterista, produtor musical, e tudo lá em casa é música. Não tem como fugir disso. E as crianças? As crianças já estão encaminhadas, já. Então, a mais novinha gosta de bateria, né? Fala que vai ser baterista, gosta de bateria, a mais nova quer guitarra. A gente já comprou um violãozinho lá em casa para ver se elas dão uma introduzida, mas Sim. por enquanto ainda não vi o despertar ainda dessa parte musical nelas, não. Bacana. Vamos voltar um pouquinho e falar um pouquinho agora sobre... Falar um pouquinho mais agora do lado espiritual, né? Adoração. Como que você... Porque a gente vivenciou, né? Muitas coisas no passado. É verdade. Falando assim de... Falando de uns 10 anos. Não vou falar muito não, senão vai entregar, vai né? entregar a minha idade, né? As Vou idades. entregar. Mas, bom, eu tô falando baseado no que eu vivenciei também, né? Há um tempo atrás aqui na nossa cidade tinham muitos movimentos, né? E eu lembro do Pastor Eliabe, né? Como, assim... Aquela época que teve as gravações, que tinha Trianon, tinha muitos congressos também. Era um outro tempo, né? Inclusive aqui, né, no Eldorado, né, tinha muitas coisas, na segunda igreja tinha também. E os ministérios também eram diferentes. Então a gente vivia uma fase assim que a gente, como você falou da agenda do Pastor Eliabe, era muito cheia. Então, mesmo a gente sendo de um lugar assim pequeno, a gente tinha muito isso de estar indo em outros lugares, vivenciando outras coisas. E hoje em dia acaba sendo um pouquinho diferente, né? Hoje em dia tem algumas igrejas que não recebem muito isso, querem só saber dos famosos. Uhum. Como é que você vê isso, essa adoração? Que a gente vivenciava indo na rua, não sei se você pegou isso também, né? A questão de fazer eventos na rua. Sim, muitos. Então, antigamente tinha muito isso, e hoje a gente não tem muito. Então a adoração que a gente prestava, a gente não se limitava simplesmente em uma igreja preta com um negócio assim, com luz, com câmera, com live. A gente se limitava em entregar o melhor. Não, eu tô indo lá para adorar, tô indo lá para... Como que você vê essas diferenças assim? Então, eu vejo gerais? hoje eu vejo uma questão muito de comodidade, né? Hoje eu quero num lugar onde eu tenho uma cadeira confortável para sentar, onde eu tenha um ar-condicionado que está refrescando a temperatura adequada, porque se estiver muito gelado também tem a reclamação, se tiver mais ou menos tem a reclamação. Então a gente está vivendo um pouco desse movimento, que é o movimento self-service. Instantâneo. Né? Eu quero que me sirva. O louvor tem que ser o melhor, a palavra tem que ser o melhor, o ar-condicionado tem que ser o melhor, a cadeira o melhor. Por quê?
Porque hoje eu entendo, eu acho que antes um pouco da pandemia, eu não sei se você chegou a perceber que já tinha morrido um pouco essa questão de shows, eventos. Eu acho que as igrejas elas se atentaram um pouco que as coisas estavam meio superfaturadas, né? Sim. Tipo assim, um cantor para ir numa igreja era um valor absurdo. E igrejas que às vezes não têm condição de arcar, né? Com esse investimento. Mas então eles deram uma segurada nisso. E aí veio a pandemia. Que segurou mais ainda. Que segurou mais ainda. E hoje a gente está vivendo uma era de tudo é vídeo. É vídeo. Então você hoje, eu vejo uma coisa muito ligada, né? Hoje é YouTube, não é? Sim. Instagram, né? Instagram as redes. são as redes. E aí lá você tem o conforto da sua casa. Você hoje tem uma excelente pregação da sua televisão. Você tá tudo muito cômodo. Exatamente. Tá tudo, é comodidade. Tá tudo muito confortável. Então, antigamente as pessoas tinham sede. Sede da palavra, sede da adoração, sede de estar na igreja. Eu me lembro quantos shows que tinha lá no Automóvel Clube, antigo Automóvel Clube, que eu deixei de ir porque era dia de ensaio com o Eliabe. Sim. Então eu falei, não, é o meu dia, eu tenho meu compromisso. Inclusive, algumas vezes a gente falava, por favor, libera ensaio. Não, hoje a gente vai ministrar domingo, não pode liberar. E a gente entendia. Porque a gente entendia que era o que a gente queria, fazer o melhor, né? Então eu vejo muito essa questão de adoração hoje, que a gente fala em questão de adoração, a gente só remete a louvor, né? Sim. E adoração é vida. Não é... Sua vida é uma adoração ao Senhor, né? E a gente fala assim, só do momento que a gente está expressando a nossa adoração em gratidão ao Senhor. Esse momento eu acho que ficou muito confortável. Engraçado que você está falando isso e me lembrou também um pouquinho que quando eu era menor, eu queria sair da escola e ir para a igreja ensaiar com os adolescentes. E hoje em dia a gente não vê muito isso também. É verdade, não a gente tem. não vivencia. É jogo de WhatsApp, jogo de celular. As crianças hoje, os adolescentes. Tá se perdendo muito, né? Exatamente. A parte, não só a parte musical, né? Hoje a gente vê igrejas às vezes tendo que pegar pessoas de fora para completar ali. É verdade. Porque não tem aquela sede e nenhum compromisso também. Esse compromisso que você falou. Onde você falou a respeito de luzes, eu vejo isso como um artifício. Que hoje as igrejas usam isso para, de alguma forma, despertar o interesse, né? Porque a parede preta e tudo, meu pastor ele não aceita a parede preta, eu tô junto com ele. Eu acho maneiro a questão da iluminação, tem toda um porquê, né? Sim, sim. Porquê da parede preta? Porque ajuda na iluminação, ajuda no vídeo, né? Também traz a gente entende isso tudo. Mas a gente entende o outro lado também, que a gente não tem só pessoas jovens na igreja, são pessoas que não entendem a questão da luz, aí acho que já é show dentro da igreja, que a gente sabe que não é, né? Então eu vejo a questão mais assim, hoje eu acho que precisa ter coisas que não tinham antes. Antes a palavra já era atrativa o suficiente. Hoje a palavra não é suficiente para algumas pessoas. Elas querem mais, elas querem os atrativos, né? Quer uma iluminação, lá na nossa igreja tem, né? Move, fumaça, tem as coisas todas. E realmente fica muito bonito, né? É importante ter isso tudo. Eu acho que a gente tem também que se adaptar, né? Sim. Tá lá agora, tá tudo inovando, a gente tem que entrar na onda. Isso. O interessante é não deixar perder o outro lado, né? Que é o lado espiritual, né? Às vezes a gente tá muito na técnica e o espiritual tá ali. É verdade. E sobre dificuldades? Passou muita dificuldade no ministério lá com o pastor, ou o seu também? Como é que foi? A gente vem passando dificuldade desde até que a gente hoje nasceu, também, né? A gente, assim, botou a carinha no mundo, já passa aperto, né? Mas, assim... Tem algum marcante? Algum que...
Olha... Por que eu pergunto isso? Porque eu sei que o povo que tá assistindo aqui, eles gostam disso. Eles gostam de ver os perrengues, gostam de treta, tem que ter essas coisas. Então, a gente já teve várias coisas. Ó, teve uma vez que a gente saiu com o Eliab para ministrar dentro de São Francisco. Não fala muito nome não, que pode ficar ruim. Não, dentro de São Francisco, mas bem dentro de São Francisco mesmo, né? Uhum. E aí a gente, não sei se pegou uma manifestação na rua, não entendo, não lembro bem agora o que aconteceu, se foi um acidente, alguma coisa, que a pista estava interditada. E quem estava com a gente no carro, a gente estava em 2 ou 3 carros. E nesse carro que estava com a gente, a pessoa dizendo que conhecia o caminho. Entrou para dentro de um canavial. Meu pai do céu. Pensa mais ou menos a gente 2 horas, 1 hora, sei lá, que agora assim, me falha a memória, né? Mas acho que a gente ficou 1h30 perdido dentro do canavial e não achava onde era a estrada. E aí o povo começa a ficar nervoso, né? Ai, meu Deus, e agora como é que vai? Eu sei que a gente chegou no local extremamente atrasados, né? Porque já tinha... E esse foi um dos perrengues que a gente passou. A gente já foi tocar um lugar chamado Carrapato, já ouviu falar? Carrapato. Já ouvi falar, inclusive nessa viagem que a gente fez agora, né, final de semana, a gente comentou sobre isso, Carrapato. A gente foi nessa igreja em Carrapato e lá a gente chegou assim, perto da igreja, né, a gente via só os postes. Uhum. A igreja e em volta da igreja nada. Nada de um lado, nada de outro, nada na frente. Bem e a gente falou, bem interior não mesmo. vai ter culto hoje, né, porque não tem ninguém, não tem carro. Depois chegou ônibus, caminhão, tudo. Eu só sei que era mais de 6 bandas no culto. E a gente ficava com os instrumentos na mão. Porque a gente tinha que entrar e plugar, né? Ele entra, pluga e toca. Fase boa, né? Essa fase. E a gente perrengue. fazia muita festa com isso. A gente se divertia demais com esses perrengues aí, né? Eu vou chamar um pouquinho nosso produtor que tá lá dentro, que até agora não falou nada, ele tá quietinho. Cuidado, Vitor, Vitor? Fala alguma coisa aí, Vitor. Fala, pessoal, beleza? Tô aqui só prestando atenção, tô conhecendo mais aqui a Fernanda. Jonathan já conhecia mais, eu tô conhecendo mais agora. Tô quieto por isso, prestando atenção. Ah, entendi. Tá certo. Quer fazer alguma pergunta, meu amigo, pra Fernanda? Relacionada a perrengue. Eu sei que você gosta também disso. Eu sei. O que eu tava pensando em perguntar, as coisas vocês foram naturalmente respondendo. Eu tô gostando aí do papo de vocês, tô aprendendo. Que bom. Falou em perrengue, falou com a gente, né, Vitinho? Daqui a pouco eu lanço uma. Olha aí. Falar em perrengue é muito legal. E todo ministério de louvor tem isso, né? Não tem como dizer que não, nosso ministério sempre foi tranquilo, sempre... É difícil. Quer contar mais algum? Então, marcante, aquele marcante. Eu não tô me lembrando do marcante agora, assim, daquele... É porque foram perrengues assim, graças a Deus não teve coisas extraordinárias, absurdas, né? Mas assim, são um perrenguezinho que a gente suporta, né? E no seu ministério, assim, teve agora recente, né? Você falou que foram 4 anos mais ou menos pra cá, ou 5 que você começou. É, mais ou menos isso. Já... Né? Teve algum, assim, mais no seu mesmo, que você... Poxa... Teve um perrengue que eu passei, que esse perrengue marcou, assim, de eu ficar, assim, bem chateada. Foi uma live que eu fiz com muito boa vontade, né? Sim. O local que a gente fez, os amigos da gente cederam e arrumaram fio para passar a internet, né? Para passar tudo. E a gente fez uma produção, porque na verdade eu ia gravar o meu clipe naquele dia, né? Uhum. Então a gente fez aquela mega produção, né? Botando a estrutura de iluminação e eles muito prestativos, ajudando mesmo, cederam espaço, né? E foi algo, visualmente estava lindo, mas a internet não funcionou. A internet não funcionou, então eu cantava, o vídeo é assim, eu movia e parava ali, eu ficava ali parada no vídeo. O áudio continuava. Mas foi um perrengue que depois, uma das pessoas que estavam assistindo a live me procurou no privado e falou comigo que Deus tinha mostrado para ela que não era para a imagem aparecer. Que o que tinha que aparecer, que era importante, que o pessoal tinha que fazer era ouvir. E o áudio não falha 1 minuto. Caramba. Agora o vídeo falha.
E ela falou que Deus tinha mostrado isso pra ela. E é uma pessoa muito séria. Sim. Uma pessoa que a gente sabe que não é oba-oba, né? E eu entendo que realmente, assim, não, foi um perrengue que eu fiquei bem chateada porque a gente faz A um negócio estrutura, querendo né? A fazer gente bem vê. feito, né? O Vitor trabalha com isso, né? Ele sabe bem, né? O quanto é importante a internet, né? Internet é porque é aquele negócio, a gente vai fazer uma produção com transmissão, a gente pode preparar as câmeras, pode preparar tudo. Se não tiver, se a internet não funcionar, você não tem nada, entendeu? Não tem nada. live. Vai tudo É verdade. como se tudo tivesse ido pro ralo. E é uma coisa também que provavelmente, além desse testemunho aí, também provavelmente trouxe um aprendizado também, né? Com certeza, com De, certeza. de vocês chegaram a fazer teste antes ou não? Foi só no dia mesmo? Não fizemos, ele fez, né? O rapaz que fazia com a gente lá, ele fez nem lembro se o Davi tava. Davi, você tava, Davi? Tava. Ah, Davi tava também. E eu não lembro se na época ele fez o vídeo antes, eu acho que foi feito um vídeo, teste, tava tudo ok funcionando, mas na hora... Com a gente lá do ministério, a gente tinha... Esse negócio de tecnologia tem hora que é ótimo, mas é horrível também. É verdade. A gente, com esse negócio de soltar VS, a gente começava, se preparava e tinha hora que dava um perrengue, não saía nada, a gente ficava muito chateado. E a gente começou a aprender com isso, né? Pô, às vezes a gente confiava muito na tecnologia, mas verdade. aí a gente começou a usar dois sistemas. Não, vamos usar o digital, mas vamos deixar aqui um que se der ruim, problema, a gente né? continua. Plano B, né? E a gente acaba aprendendo, né, muito com isso. Você falou do clipe, né? Você tem quantos vídeos já? Fala um pouquinho, pode falar do seu canal também. Olha aí, se pessoal, divulga, faz aí o Quem merchan. não me segue ainda, não é inscrito lá no meu canal, Fernanda Corsan, é o T mudo no final. Você vai saber que é Correia dos Santos, né? Corsante, né? Que o pessoal às vezes fala que Fernanda Corsante. Eu até perguntei para não correr esse risco. Então é Fernanda Corsan, mas tem o T mudo lá no final. Se inscreve lá no meu canal, dá aquele like. Então, eu tenho um clipe, né? Que é gravado, como é que fala? Né? Conhecido em cartório. Registrado. Registrado, obrigado. Eu esqueci a palavra. Então, eu tenho esse clipe, né? Que é registrado, a música é registrada em meu nome, tudo certinho. E tenho outros que são cover, né? Cover. Que a gente faz lá bastante. Agora tá até um tempo que eu dei uma pausa bem grande no canal, depois desse período que eu parei um pouco com as lives. Sim. Que eu fazia muito vídeo na época das lives, né? Aí eu dei uma pausa que eu acho que a internet estava muito saturada. Você abria... Tinha um período que tava live de todo mundo. Live. Eu falei, eu não aguento ficar olhando. Imagina as pessoas que tem que ficar ali, né, toda sexta-feira para querer dar um incentivo pra gente, para ajudar de alguma forma. Uhum. E aí as pessoas, toda sexta, aquele compromisso de ficar assistindo. Então eu não tava aguentando mais. E eu dei uma pausa. Sim. Mas agora eu tô fazendo uma música Voz de Adorador, que é a música do meu primo Wallace, que mora em São Paulo. Wallace Correia, se você chegou a conhecer? Não chegou a conhecer. Então, é a música dele, do Wallace. E é música linda, feita pelo Cleiton Martins, né? É Martins, né, Júnior? Cleiton Martins. Ele é produtor dessa galera toda aí, Midian, pessoal lá da MK, né? Ele faz o pessoal todinho. E graças a Deus, Cleiton tem abençoado muito a nossa vida, né? Benção. Ele é gente boa demais. E tô fazendo também outra música. A gente tá fazendo duas, né? Pra esse ano. Pra esse ano. Olha aí, ó, vem novidade aí, ó. Pra já esse corre ano. aí, ó. Instagram também, o Instagram é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, Fernanda Corsan também. Já corre lá, pessoal. Vamos ficar na expectativa. Gente. E essa música agora eu tô regravando uma música dos Levitas. Os Levitas estão... Entraram na Todá, não estão na Todá agora? Eu não sei se é Todá. Se eu não me engano, eles assinaram com o pessoal da Todá. Eu não sei, eu sei Projeto que eu sou muito Raízes, fã deles. Eu gosto demais. O Flávio, assim, já há muitos anos, né? Que o Kaique entrou agora há pouco tempo. Mas o Flávio eu já tenho, a gente conhece o Flávio há muitos anos, né? Eles vinham muito aqui, né? Na cidade aqui. Não, eles estão morando aqui. Eles são daqui? São, inclusive são da minha igreja, lá de Central.
Tipo assim, eu conheci um período que eu não sei se eles estavam aqui, eles sempre foram daqui, não. Não. Era São Paulo, né? Então, Moravam lá e tal. conheci num período que eles vinham muito. Aí eu Aham. nem sabia que eles Flávio são daqui. estudou E canto por com que minha de mãe, São né? Paulo eles vieram parar aqui mesmo? Oi? Por que de São Paulo eles vieram parar aqui? Olha Aí aí. a gente não sabe, né? É bom Mistério. perguntar. Porque Sua mãe dá aula de canto também? minha mãe dá aula de canto, muitos anos, né? Desde Bacana. quando eu tinha 15 anos, 20. Não vou Sua contar, mãe fazer toca- as contas não, né? Toca teclado, piano, violão, canta. E Mas- violoncelo também. Ela dá umas Bacana. arranhadas lá no violoncelo. Bichinha danadinha. Ah, não tinha pra onde correr mesmo, não. E Flávio fez aula com ela um período, né? Flávio e Kaique fizeram um período com ela. Eu fiz aula com ela também. Oi? Eu fiz aula com ela também. Ah, fez também aí, tá vendo? Deu muito certo, não, mas Rapaz, você não aprendeu nada, hein, cara? aprendi nada, cara. Furado, Vacilão. só pra ser vergonha. Ai, meu Deus. Ai. Deixa eu ver aqui pra onde que a gente vai agora. A gente já tá chegando no final. Aham. Nem parece não, mas a gente É, já tá falando há andamos bem. bastante tempo. E tenho umas 2 perguntinhas pra você, que pode ser assim, bem sucinta se quiser, ou pode estender também, não tem problema. Falando em tecnologia, né? A gente falou de CD, hoje em dia CD nem existe. Nem existe, é verdade. Falando em tecnologia, o que você acha, assim, melhorou, piorou, os pontos positivos e negativos, falando assim na tecnologia Em geral, hoje, né? dentro da sua carreira, Sim, dentro sim. da vida, né? Você acha que foi melhor, foi pior? Então, acho que tudo tem ônus e bônus, né? Sim. Tudo tem as duas Os dois partes. lados. Só que, tipo assim, antigamente tinha o CD, né? Você fazia toda aquela produção, colocava no CD e vendia. Tinha o contato também, né, com as pessoas. Exatamente. E antigamente o cantor conseguia sobreviver das vendas do CD dele. Sim. Às vezes vai numa igreja, vende ali 100 CDs, vai em outra, vende 50. Mas é uma pessoa que conseguiria, se Sim. ele tivesse ali me bota lá na tua igreja e tal. Uma pessoa que tem essa característica, né? Que não é muito a minha praia de ficar... Até pra mostrar o trabalho também era muito bom, né? Porque você Era bom, do nada chega numa igreja, pastor, aqui ó, meu aqui meu trabalho. trabalho. Então eu não sei se é assim. Toma aqui, eu não consigo. Tem gente que Eu gosta. tenho muita vergonha nessa parte, eu sou meio envergonhada. Tem gente que é a cara. De ir em frente, né? Vai, mete a cara mesmo. Mas então nessa parte do CD era interessante nesse lado, né? Sim. E aí veio toda a parte tecnológica. E quando veio o CD já veio pro Bluetooth, né? Sim. O pendrive. O MP3, né? Bluetooth não, o pendrive. Pendrive. Aí as pessoas começaram a vender o pendrive. Mas aí o pendrive, você vender um pendrive com 5, 10 músicas, já também não compensava muito. Pendrive comportava 100, 200. Pois é, então aí já era um outro problema. Porque você pagava pelo pendrive com poucas músicas dentro. Sim. E aí veio onde começou essa parte de YouTube, que é a parte hoje onde não hoje existe domina, mais, não vai existir mais CD, né? Não vai existir essa parte aí. Só que a gente se pega num problema. Porque se você não bombar... Pra ver um retorno, né? Pra você, tipo assim, não conseguir. Meu vídeo tem lá 15 mil, 16 mil visualizações. Graças a Deus. Porque eu acho muita visualização diante dos outros vídeos. Mas tudo bem que foi um clipe. Ele foi muito bem divulgado. A gente divulgou em todas as redes. Todas as pessoas que eram próximos, os amigos ajudaram a gente a divulgar. A família, né? Chegou junto e tudo. Mas aí, se ele não acontece, você continua sem ser ninguém. E você acaba gastando muita energia e pouco resultado, né? E você começa a ficar... Graças a Deus eu tô no caminho certo. Exatamente. Graças a Deus eu não consigo, não entra no meu pensamento esse tipo de Tem questionamento. muita gente que se perde nisso, né? Não, graças a Deus não. Tipo assim, eu fiz porque eu sempre ouvi cobrança. Fernanda, grava uma música, grava um CD, você canta e tal, tem que gravar. E eu sempre ouvia isso de todo mundo, né? Da família, de amigos, de pastores. Você tem que gravar e tal. E tudo bem, eu vou gravar, eu tenho que gravar. Mas era uma coisa
pra mim, uma realização minha, né? Era Pessoal. muito pessoal. E aí eu gravei o single, mas eu gostei do negócio. Por quê? Aí sim. Não é? Eu gostei do negócio, aí você grava uma, aí daqui a pouco você ouve, aí você quer o Você arranjo vê- e tal. e É, você você vê muda. as coisas acontecendo Isso e tal. aí. E aí é onde que eu acho que hoje a pessoa tem que estar com a cabeça muito boa. Hoje não é só você gravar, botar num CD e ir numa igreja. Hoje você tem que gravar e jogar na internet. Sim. É todo um trabalho E por esperar trás. o que vai acontecer. Se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, você continua. Eu vou continuar sendo Fernanda Corsan, mãe de Manuela e Alice, esposa de Samuel Júnior. Não vai mudar em nada pra minha vida. Agora, se a coisa acontece, se alguma coisa diferente acontece com alguma coisa no vídeo, né? Se acontece, amém. Eu vou continuar sendo Fernanda e mãe. O objetivo final vai ser sempre o mesmo, né? Vai ser, você fez ali o trabalho, fez uma música para abençoar pessoas Exatamente. e engrandecer o nome de Jesus. Porque pra mim é Independente indiferente. se tem ou Exatamente. se não tem É retorno. indiferente, porque a adoração, é a ministração na igreja, quando você está ministrando louvor e tudo, quando você está cantando na frente de um vídeo, quando você está fazendo um CD, tudo é para Deus. Sim. Então você não tem aquela diferença, né? De, eu vou fazer, porque se isso entrasse na minha cabeça, já pensou? A gente acaba desistindo. A gente desiste. Acaba fazendo, eu vou pra onde dá dinheiro. Dá dinheiro o quê? Não sei quem. Eu vejo muita gente assim, né? Perdido. Uma hora tá num estilo, outra hora tá em É outro. verdade. Isso falando até da próxima pergunta, né? Tô muito bem na igreja, mas, pô, eu tenho uma carreira, igual você falou lá no início. Não, eu tornei o meu perfil um pouco mais profissional. Tornar mais profissional não significa que você vai viver disso. Você tá simplesmente só trazendo uma aparência mais Isso. legal para as pessoas que te conhecerem através daquilo, Aham. poder tá vendo que, pô, tá um negócio organizado, ela é uma pessoa séria, ó, não é um negócio ali qualquer, É verdade. ela tá querendo dar o melhor que ela tem. E tem gente que se perde, não, agora eu sou profissional, eu tenho que ganhar muito dinheiro com isso, então vou fazer não sei o que. Não, eu quero fazer só show agora. Eu quero ir pra igreja, quero só cobrar. Não vai poder pagar, então não vou. E aí Isso entra na no famosa geral. engrenagem. Oi? E aí entra na famosa engrenagem do mercado gospel. Exatamente. E isso no geral, eu falo também do lado dos músicos também, né? Tem muito músico que se perde nisso. Não, agora eu tenho que ganhar dinheiro, tenho que fazer. E aí entra nesse mercado, ou quando não tá, entra em outro. Tipo assim, agora eu vou pro secular porque gospel não dá dinheiro e tal. Isso tem acontecido bastante, inclusive, né? Exatamente. Que é o próximo tópico que eu ia perguntar, sobre o secular e o gospel. O que você pensa sobre isso? Você tem dificuldade em ver isso acontecer? Uma pessoa que às vezes é da igreja, mas tem um trabalho ali. Ou você também já vivenciou, pela história eu acho que não, né? Mas já vivenciou isso. Fala um pouquinho desse... Então, a questão, essa questão polêmica de secular e gospel sempre existiu, né? Polêmico. É polêmico, sempre foi polêmico, de às vezes músicos que tocam no secular e também são ministros da casa do Senhor, né? Então, sempre existiu isso aí, não vai deixar de existir. E não dá pra defender o... Não, eu defendo. Cada um tem a sua opinião. Exatamente. Isso. Como diz um amigo meu, eu não vou completar. Não dá pra generalizar, Então, mas assim, o que eu penso a respeito disso é que eu sempre tive na minha cabeça que quem sustenta a gente, inclusive eu e meu marido, a gente estava conversando essa semana sobre isso, quem sustenta a gente não é o emprego. Quem sustenta a gente não é o dinheiro. Quem sustenta a gente é o Senhor. Porque se ele não der força para ele trabalhar, não vai haver. Ele não vai à frente. Se ele não der ânimo toda vez que ele acordar pela manhã, o vigor, a saúde, ele não vai trabalhar. Então, quem nos sustenta, quem sustenta a nossa casa é o Senhor. Primeiro de conversa. Então, o meu pensamento a respeito disso, eu entendo que às vezes o meio gospel é difícil. Paga pouco. Nós vamos ser bem sinceros, nós somos do meio, a gente sabe. Vamos acabar entrando em outras polêmicas. Entendeu? O gospel paga pouco, né? Eles não pagam. Quando valoriza, né? Quando também. valoriza, exatamente. Isso. Então, assim,
Eu aconselharia quem ama música e vive de música, não quer fazer outra coisa, eu entendo isso. Mas é procurar algo que seja um paralelo. Você vai tocar, você vai ministrar, mas eu vou ter o meu aqui, ó. Eu vou trabalhar nisso aqui para sustentar minha casa. Dar aula, várias coisas. Exatamente. Porque eu entendo que como a gente vive sobre a graça de Deus, a dependência de Deus, Deus não vai deixar faltar nada na nossa casa. Com certeza. E a questão secular de ouvir, que você me perguntou, não, eu não ouço secular. Desde a época dos Backstreet Boys. Você lembra? Época boa, época boa. Época boa. Então, eu tinha na época CDs de Backstreet Boys e tal. E eu tomei um posicionamento. Eu falei, não, a partir de hoje eu não ouço música secular mais. Então, desde essa época, acho que isso tem mais de, sei lá, 20 anos, né? Mais de 20 anos que tem isso. E eu decidi não ouvir mais. Agora eu vou te falar outra coisa polêmica também. Ah, Fernanda, mas você vai ouvir o CD da cantora ou do cantor fulano de tal e ele tá copiando um arranjo de secular. Geralmente internacional, para ficar menos feio, bastante, né? Entendeu? Polêmico. Fernanda gerando polêmica. Então tem essa parte também, né? Sim. Aí o famoso plágio. Exatamente. É uma parte que eu prefiro não me envolver. Ele quer fazer assim no meu trabalho, nas minhas canções ali, não. Sim. Entendeu? Mas se as pessoas ali estão querendo ali o trabalho deles, eu respeito, tá ali. Já cantei várias canções que tem plagiado arranjos parecidos. Parecidos quase iguais. Iguais, Né? Não vamos citar nomes, mas tem muita... Só deixa. Tem uns vídeos enrolando aí na internet que dá pra identificar. Exatamente. Então, esses vídeos aí dá pra gente identificar. Então, eu penso isso. Eu acho que secular é uma opção de cada um tem, né? Tem gente que, infelizmente, coloca muita desculpinha, né? Ah, eu faço secular por causa disso, mas realmente é de cada um. Cada um, posicionamento. Por exemplo, eu já vivi uma época que eu já toquei em casamentos, tocava música secular, já fiz algumas coisas. Mas, durante um período, eu não senti peso em nada disso. Fazia, era realmente um trabalho, e pra mim não gerou um peso. Mas no momento que começou a pesar, não é esse caminho, vai para outro caminho. Até falando de produções também. Não é esse caminho. Começou a pesar, então é a gente tomar uma decisão, né? E aí, não é esse caminho, você vai continuar ou não vai? Acho que a chave disso, do meio secular, meio gospel, é exatamente isso. É se tá te incomodando ou não. Só que essa é exatamente o mais difícil, você se tocar que aquilo não tá fazendo bem, né? E o problema é você se tocar tarde demais, né? Exatamente. Porque esse incômodo, esse desconforto, quem traz é o Espírito Santo. E aí, se você não é uma dá pessoa espaço para ele, que dá espaço para o Espírito Santo te incomodar, exatamente, realmente você não vai ser incomodado. Se torna perigoso. Então, pra gente fechar, Fernanda, coloquei aqui um tópico que seria algumas dicas. Assim, dicas baseado no que você já faz hoje, como ministra, né, de louvor, como no próprio instrumento também. De repente você quer dar uma dica, pessoal, eu comecei muito nova, mas foi um peso. Tem gente que, tipo assim, tem pais, né, que a pressão nos filhos, vai, é teclado. Sua mãe ainda foi, assim, muito atenciosa, né? Tudo, né? Ela viu que você, esse pra violino, onde ela se desenvolve melhor, esse violino aí não tem um negócio legal, não. É verdade. Graças a Deus, violino é caro. Tem isso também. Não fala isso não, porque meu teclado mas também teclado mais. Teclado é mais, cara. Ela queria, sua mãe, eu acho que queria que você ficasse num violãozinho ali, ó. Violãozinho mais tranquilo, né? Um Martinzinho. Olha aí. Dá alguma dica, assim, para o pessoal que tá, de repente, querendo começar um ministério, ou tocar algo, não sei. Então, questão de banda, eu sempre
tive na minha cabeça que menos é mais. Quando você toca numa banda, falando de banda, né? Tô falando aqui de ministério, de louvor, tô falando de banda. Quando você toca numa banda, você não toca pra você. Então, se você não toca pra você, você não tem que fazer workshop. Olha aí, essa dica é... Entendeu? Eu acho que, assim, existem músicos de excelência e tudo, mas até os músicos Tem de um excelência momento, né? precisa ter O time. Exatamente. É onde eu falo, menos é mais. Sensibilidade. Isso aí, O quê? sensibilidade. Sensibilidade, exatamente. Porque se você... Já pensou? Se o baixista começa a improvisar e tocar várias coisas ao mesmo tempo que o tecladista, que também está Vira uma improvisando, bagunça. e o guitarrista resolve fazer um solo no momento que todos os dois estão improvisando. Imagina a salada que fica isso. Depois ainda vem um vocal ainda fazendo junto lá o firu. Entendeu? Então eu acho que a dica na questão de banda Sim. é essa, né? A questão de ministração de louvor, eu sou muito recente nessa área, né? Eu sou muito menina, né? Eu tenho nessa parte aqui uns 7 anos pra cá, eu considero isso pouco tempo, Sim. né? De 7 anos pra cá que eu venho ministrando. 7 não, 8 anos, né? Que eu tava 8 meses lá antes. 8 anos pra cá que eu comecei a ministrar. Então, assim, oração, preparação e consagração. Você ora e você prepara seu repertório e você se consagra. Aí não tem erro porque o espírito vai ajudar, vai estar ali junto. É oração, preparação. Você preparar o repertório eu acho que é fundamental. Preparar, você fala no sentido de... Ter um norte. Também de ser algo que tá confortável ali, né, pra você, não é, vou preparar e vai lá pegar uma música que você nunca cantou na vida e tá insegura, né? Com certeza. Já aconteceu isso comigo também. Eu queria muito ministrar uma música, muito. Essa música Deu ruim? Deu quase ruim. Eu tinha uma canção, aquela Além do Rio Azul. Sim, sim. Essa música é linda. Que gravaram agora recente, né? E eu tava com muita vontade. Eu peguei uma madrugada, eu não conseguia dormir. Meu marido falava, amor, você não vai dormir hoje? E eu com um fonezinho, né? E eu ouvindo aquela música, eu chorava ouvindo aquela música. Porque eu já tinha ouvido essa música algumas vezes e eu não gostava dela. Não gostava mesmo dela. É uma música essa música eu não vou cantar nunca na vida. Nunca. E um dia, eu rolando, não sei se era Instagram, se era YouTube, alguma coisa que eu tava rolando, e apareceu lá pra mim, Voz da Verdade, que eu não ouvi nem na versão da menina, da Júlia. Eu nem ouvi na versão dela, quando eu ouvi a primeira vez. Eu ouvi na versão do Voz da Verdade. Eu ouvi, eu falei, caramba, cara, eu nunca consegui ouvir essa música desse jeito. E eu comecei a chorar. Eu deitada na cama, já todo mundo dormindo. Foi marcante, né? E eu comecei a chorar ouvindo aquela música. Como é que é a expectativa do céu, né? E aquilo ali me fez, assim, um bem. E eu ia ministrar no outro dia. Eu já tinha ensaiado com o pessoal. E eu não lembrava, não sabia a letra da música. Porque como não era uma música que eu não tinha muita afeição, eu não conhecia direito a letra da música. E no outro dia eu falei com o pessoal, eu falei, gente, eu sei que não tá no repertório, eu não costumo fazer isso, de trocar repertório, só um caso assim, muito do Espírito Santo mexer totalmente comigo, não é essa. Mas eu falei, não, eu preciso adorar o Senhor com essa música hoje. Aí até o menino que toca lá, ele falou assim, você vai tocar essa? Vai tocar essa? Aí eu falei, essa, eu vou precisar tocar essa hoje. Hoje a gente vai precisar ministrar essa música. E eu falei até com a igreja no dia, eu falei, irmãos, eu peço perdão aos irmãos desde já, porque eu acho que vale também uma dica para os ministros, vale muito a sinceridade. Isso eu aprendi muito com o Jader, que hoje ele é meu líder. Jader é o líder do Ministério de Música da igreja. Sim, eu conheço, ele fez, tá fazendo o IF lá. Isso, ele tá fazendo o IF, eu não sei se ele já se formou, já deve estar perto de se formar, né? Deve estar. Já de terminar. E o Jader, ele sempre falou isso comigo, né? Fernanda, não tem jeito, eu sou assim mesmo. Quando eu erro, eu falo mesmo com a igreja que eu errei. E quando... É porque às vezes a gente fica ali, não, a igreja não precisa saber que eu tô errando. Não, a igreja, ela entende que você é humano. Igual quando você entra na música atravessada e você... Não, calma aí, vamos de novo. Isso, vamos parar, vamos começar de novo. Então, assim, eu falei, irmãos, eu quero pedir perdão aos irmãos, porque eu não conheço direito a letra dessa música. Mas eu quero muito ministrar essa canção hoje.
Mas foi uma bênção na igreja. A igreja, assim, adorou Recebeu. de uma forma, recebeu demais. Tem até um dos vídeos que eu gravei. Eu nem sei se eu botei isso. Eu acho que tem só um pedacinho dessa parte. Né? ministração? Não tem nem a ministração toda, não. E a igreja adorando, assim, de uma forma extraordinária. E eu entendi que realmente tinha Era aquela pra música. Ela mexeu comigo primeiro, para depois mexer na igreja. Como é que pode isso? Porque já teve outras vezes que ministraram lá e foi uma bênção também. Sim. Mas nesse dia, eu tô falando assim, comigo. Sim. Foi algo totalmente comigo naquele dia. E eu percebi que a igreja recebeu, porque eu estava recebendo. Tem muito pastor que fala isso, né? Que com relação à pregação, que ele recebe, às vezes fica lá chorando e tal, recebendo. Então falou com ele primeiro para depois ele passar, hein? E não tem nem como, né? Tá doido. Se veio do céu, não tem nem como. Tem que mandar. Vem, você manda, manda pra igreja, a igreja recebe. Fernanda, mais uma vez eu queria te agradecer por estar foi um aqui prazer, conosco. foi muito bom o nosso papo. Queria também aproveitar para estar agradecendo o pessoal que está ali, né? O Samuel, Davi, o Davi, né? Davi é Samuel nosso e o Davi. amigo, né? E Vitinho, Fala pra nós. aparece aí de novo. Oi. Cronograma agora a gente vai estar encerrando, né? E agradecer também vocês que estão assistindo e falar que o podcast está aí para somar na vida de vocês. A gente quer contar experiências, quer falar um pouquinho sobre temas, né, que a gente vivencia ali dentro da igreja, em ministrações e tudo mais. E, minha querida, brigadão. Que isso, eu que agradeço. Foi um prazer, gente. Foi um prazer. Apesar do nervosismo que estamos, né, a gente conseguiu. A gente fica bem nervoso no início, né? Depois a gente soltou mais. Bacana. Ó, obrigado. Agradeço. Pessoal, até o próximo. Tamo junto. Obrigada, gente. Fica com Deus.